Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom mais uma vez poder estar aqui nesta oportunidade para compartilhar a palavra de Deus diretamente ao seu coração. A minha oração é que o Senhor nos dirija neste momento de reflexão, neste momento em que a gente ainda não pode estar reunido como igreja, na nossa igreja, juntamente com o nosso povo, mas ainda temos este recurso e, querendo Deus, será este o instrumento que Deus estará usando para que nós possamos juntos aprender do Senhor, adorar o seu nome e aprender a servi-lo de todo o nosso coração. Se você puder, pegue por favor a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Na minha versão da palavra de Deus aqui diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Queridos, hoje é domingo de Páscoa, domingo em que o povo cristão celebra a maior e mais poderosa virtude de Deus, a vida. Ninguém pode dar a vida como o Senhor dá. Somente Jesus, Ele, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o único que ressuscitou e vive até hoje e viverá para todo sempre, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu quero nessa noite, irmãos, falar sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo, ela é um marco maravilhoso na vida da igreja, na minha vida, na sua vida. A ressurreição de Jesus é um fato miraculoso que não está amarrado, detido, contido num determinado tempo. Não. A ressurreição de Jesus, ela é um projeto de Deus. E este projeto, meus queridos, ele começa lá no Antigo Testamento, quando o próprio Senhor, ele começa o plano da salvação. Algo era preciso ser feito, algo era preciso ser imediatamente planejado, feito e executado para que Jesus então viesse. E esta história de Jesus, meus queridos, ela começa lá no passado. Ela começa quando o Senhor chama Abraão para que, a partir deste homem, este homem de fé, o pai da fé, ele começasse então, o povo de Israel começasse uma nação. E a história de Jesus, ela vem se desenrolando através dos séculos, ela passa por Abraão, quando Abraão, ainda sem entender esse propósito de Deus, ele é chamado, ele sai da sua casa, da sua parentela, os irmãos conhecem a história. Ali o Senhor já estava projetando a pessoa de Jesus aqui neste mundo, tal qual nós o conhecemos através das Santas Escrituras. E Jesus, então, este plano maravilhoso, ele vem sendo desenvolvido através dos séculos. Ele passa pelo Egito, ele passa pelo reinado de Davi e ele chega então na pessoa de Jesus. É maravilhoso pensar, queridos, que a história nos diz que o povo de Deus,
entrou no Egito mais ou menos 70, 75 pessoas e sai de lá mais de 2 milhões de pessoas. A nação de Israel brotou, nasceu de uma forma que ninguém pode explicar. Mas tudo isso apontava para Jesus. O plano de Deus vinha sendo desenvolvido, desenrolado. O processo de Deus vinha sendo estabelecido através dos séculos para chegar em Jesus. O berço do nascimento de Jesus. E aí então, Jesus nasceu. E Jesus, o Filho de Deus, como João, no seu evangelho, descreve o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo de Nazaré. É maravilhoso demais, irmãos, a gente pensar como Deus foi trabalhando de uma maneira tão peculiar, de uma forma tão perfeita, até chegar na pessoa de Jesus, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Como fora profetizado pelo profeta Isaías, a terra que andava debaixo de grandes trevas, agora experimentaria a luz divina, Jesus. O processo, o plano de Deus, sendo desenvolvido até chegar em Jesus. Agora, Jesus já nasceu. Agora, o plano do Senhor já passou para uma outra fase. Então, Jesus começa a desenvolver o seu ministério. E o processo de Deus não muda. Assim como lá no passado o Senhor levantou um homem, para deste homem nascer uma nação, para que desta nação pudesse nascer a linhagem de Jesus, para que então Jesus pudesse pisar nesta terra. Agora o Jesus nascido, Jesus, o Deus encarnado, andando entre os homens, começa a dar os sinais de que ele realmente, verdadeiramente, é o Filho de Deus. E estes sinais, queridos, eram tão maravilhosos, que quem estava com Jesus via Jesus ordenando o morto a ressuscitar, e o morto, então, obedecia o seu comando, a sua voz. A morte tinha que bater continência à presença de Jesus. Isso é maravilhoso. E vejam, amados, o quão precioso isso tudo é. Quem andava com Jesus, ele cuidava. Jesus andava, queridos, levando alento, levando socorro, levando esperança ao coração daqueles que estavam sem esperança nenhuma. A presença de Jesus, querido, até hoje tem o mesmo efeito. Quem se aproxima de Jesus se aproxima cansado e Jesus alivia o cansaço. Quem se aproxima de Jesus se aproxima de Jesus sobrecarregado e Jesus alivia o fardo. Quem se aproxima de Jesus se aproxima de Jesus muitas vezes com o coração arrebentado pelas circunstâncias da vida, já sem nenhuma esperança, como aquele homem que foi colocado na presença de Jesus de cima pelos seus amigos que abriram o telhado para que pudessem colocar ele diante de Jesus. Até mesmo aquele que nem poderia, por conta própria, chegar a Jesus, recebeu de Jesus aquilo que só ele poderia entregar. Quem anda com Jesus, anda debaixo da proteção dele. Jesus olhou para a multidão e percebeu que a multidão estava com fome, que estavam exaustos e que dispensá-los pelo meio do deserto seria uma condenação. Então Jesus fartou-lhes com pão e peixes. Nada lhes faltou. Jesus libertou aquele que estava endemoniado, atormentado, diante do poder da sua voz e da sua autoridade, até o inferno estremece. E percebam, queridos, que quanto mais se conhecia de Jesus, mais o coração daquelas pessoas queimava pela presença do Senhor.
Ninguém podia explicar o que Jesus era capaz de fazer. E Jesus estava apenas dizendo: ei, eu sou o Filho de Deus. Eu vim para mudar a história, não só desta nação, mas eu vim para mudar a história deste mundo. Eu vim não apenas para saciar aqueles que aqui estão ao meu redor agora, mas aqueles que viriam a crer em meu nome. E isso se estendeu através dos séculos. O plano perfeito do Senhor passava por estas demonstrações de poder, de autoridade. Mas o plano perfeito do Senhor também o levaria, me refiro a Jesus, também o levaria à cruz. E eu quero dizer, irmãos, que este foi um dos momentos mais tensos daqueles que andavam com Jesus. Imaginem, queridos, que Jesus estava demonstrando poder, autoridade. A esperança no coração do povo era de que Jesus iria assumir não apenas o controle de todas as coisas celestiais, mas também assumiria o controle, as rédeas contra a soberania romana. Libertaria Israel, colocaria Israel novamente numa posição privilegiada diante das nações. Muitos esperavam que Jesus seria coroado rei. E de repente, toda esta esperança, toda essa expectativa, dá de cara com uma cruz no meio do caminho. De repente, todo aquele sentimento, toda aquela esperança que queimava no coração daqueles homens e mulheres ao olharem para Jesus e dizendo: sim, é este o Mestre, sim, é este o nosso Messias, sim, é este o nosso Libertador. Tudo isso esbarra no Calvário. A igreja que viu Jesus multiplicando os pães, a igreja que viu Jesus abrindo as possibilidades de uma vida nova, olhava estarrecida para Jesus sendo humilhado, Jesus sendo julgado, Jesus sendo chicoteado, e Jesus sendo crucificado, e Jesus morrendo naquela cruz. Aquele verdadeiramente foi o momento mais tenso. Irmãos, nós não conseguimos nem imaginar o que foi ver Jesus pela via crucis, pelaquela via dolorosa, sendo entregue na mão dos carrascos. Ouvir a batida daqueles martelos atravessando, fazendo com que os cravos atravessassem as mãos e os pés de Jesus naquela cruz. A mente daqueles homens estava para explodir, eles não entendiam aquilo, não conseguiam entender, não conseguiam sequer assimilar o que é que estava acontecendo. O homem mais poderoso que eles tinham conhecido, o homem mais poderoso que a nação havia conhecido, estava prestes a morrer, pendurado em uma cruz, entre dois malfeitores. Um momento conflitante, irmãos, que nos leva a um pensamento. Quantas vezes eu e você já nos sentimos nesta mesma situação? Você olha para a palavra de Deus, você sabe que ali está o poder de Deus, mas você está tão estarrecido, estamos tão estarrecidos, indignados, sem nenhuma compreensão do que está acontecendo e paralisados ficamos, assim como estes homens e mulheres, apenas assistiam a Jesus sendo crucificado. Eles não entendiam, mas Jesus entendia. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. E o plano perfeito estava sendo seguido, estava sendo desenvolvido, e isto era tudo que Jesus precisava saber. E do alto daquela cruz, ele olha para aqueles malfeitores
homens e mulheres, não apenas aqueles que estavam crucificados juntos com ele. E diz: pede a Deus que não cobre daquelas pessoas o pecado que eles estavam cometendo, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Nem os seus discípulos escaparam desta palavra de Jesus. Nem eu e você escapamos dessa palavra de Jesus. Porque todas as vezes, irmãos, que nós olhamos para a história de Cristo, pensamos no plano da salvação e de alguma maneira nós nos fechamos, o nosso coração se enrijece para estas verdades. É como que se nós estivéssemos lá, no ato da crucificação, e incrédulos, olhamos para aquilo tudo e pensamos: e agora? O que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer se a minha esperança parece que não está me levando a uma solução? Mas, querido, entenda, o plano do Senhor era perfeito para Jesus. O plano do Senhor, através de Jesus, para a minha vida e a sua vida, também é perfeito. Também é perfeito. Aleluias. E este plano, queridos, passava sim por este momento da cruz. E ainda haveria uma outra etapa. Talvez a que levaria a um momento mais obscuro daqueles que querem andar com Jesus. A Bíblia diz que mais ou menos às 3 horas da tarde, Jesus entregou o seu espírito e naquela cruz ele faleceu. Naquela cruz ele entregou o seu espírito. Amados, não há momento na história da Bíblia, da igreja, momento mais escuro, momento mais sombrio, porque quem olhava para aquela cruz só conseguia enxergar o corpo frio de Jesus Cristo. E meu irmão, não há nada pior na vida de alguém do que ver a sua esperança, aquilo que ela acreditava, estar estagnado, gelado, sem esperanças. A dor e a tristeza era tamanho que eles não conseguiam nem lembrar mais daquilo que Jesus havia profetizado a respeito de si próprio. E aquele momento terrível, momento de luto, momento de tristeza, momento de dor, momento de uma paralisia, ninguém mais sabia o que fazer. Mas o plano do Deus Altíssimo continuava firme e forte. Porque este plano era uma nação projetada para que Jesus nascesse e desse Jesus demonstrasse o poder de Deus. Este mesmo Jesus enfrentasse a cruz e até mesmo a morte, e morte de cruz. O plano perfeito do Senhor parecia estar sendo totalmente arruinado. Agora que Jesus morreu, seu corpo foi levado para uma sepultura, o que é que nós vamos fazer? Só restou para aqueles homens e mulheres, cada um voltar para sua casa, voltar para um lugar seguro, se enclausurar e pensar: o que vai ser de nós agora? Mas o plano perfeito, o plano do Senhor, passava pela morte, mas não parava na morte. E era elevado a um nível muito mais elevado quando Jesus ressurgia dentre os mortos. Queridos, é tão revigorante, até mesmo quando nós relemos os evangelhos e vamos ali vendo, imaginando o que foi o sofrimento de Jesus, a morte naquela cruz, mas que alegria, que regozijo há no coração daqueles que leem hoje a palavra de Deus
quando a mensagem daqueles varões de branco para aquelas mulheres dizendo: ei, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Não é possível, irmão, a gente ler isso e não sentir a presença do Senhor. É como se nós estivéssemos lá ouvindo a mensagem daqueles varões celestiais dizendo: ei, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui. Aleluia! Ele não está mais aqui. E o plano perfeito do Senhor, ele muda de nível para um nível acima da nossa compreensão, indo para o nível da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus, meu querido e minha querida irmã que me assiste, muda tudo. A ressurreição de Jesus muda tudo, completamente. Porque agora Jesus não está mais naquela tumba fria. Jesus agora está vivo. E é tão maravilhoso saber que Jesus ressuscitado muda tudo. A ressurreição de Jesus muda tudo. Percebam, queridos, que a imagem última que os discípulos tinham de Jesus era aquele homem cansado, aquele homem que carregou sobre si todo o peso do pecado, aquele homem ensanguentado, aquele homem morto, gelado lá naquela cruz. A última imagem que eles tinham de Jesus era esta. E de repente, queridos, conforme os evangelhos diz, Jesus aparece ao lado deles, conversa com eles e eles não o reconhecem. A ressurreição muda tudo. A ressurreição agora traz Jesus não mais vencido pela morte, não mais vencido pelo cansaço, não mais vencido pela dor daquela cruz. Agora a ressurreição traz Jesus renovado, Jesus glorificado, maravilhosamente lindo, porque ele passou, ele venceu a morte. A ressurreição de Jesus muda tudo. Mudou a Jesus, porque agora ele vem renovado, agora ele vem totalmente restaurado e poderoso. A ressurreição muda tudo. A ressurreição muda a história. A ressurreição de Jesus muda a história, queridos, porque há registro de outras pessoas que vieram se dizendo ser o Cristo, o Messias, mas eles não ressuscitaram. Só Jesus de Nazaré ressuscitou, aleluia. E isso mudou a história. Isso mudou a compreensão. Porque a ressurreição de Cristo muda tudo. A ressurreição de Cristo, meu irmão e minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer. A ressurreição de Jesus, ela trouxe um equilíbrio para a relação de Deus conosco. Nós estávamos destituídos do perdão de Deus. Nós estávamos fora da vontade do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, como a própria palavra de Deus diz. E então o Senhor ressuscita Jesus. Pegou de volta para Ele aquilo que já era dele, o seu Filho amado. E agora, quando o assunto é as nossas vidas, passa pela pessoa de Jesus. Nós erramos, pecamos, pedimos perdão e o sangue de Jesus, o sacrifício perfeito daquele que morreu e ressuscitou, traz um equilíbrio, nos traz uma nova esperança, nos traz uma nova chance, nos traz reconciliação. E eu vou além. A ressurreição de Jesus traz equilíbrio, irmãos, entre nós. De Jesus traz, sim, para as nossas vidas um equilíbrio. É maravilhoso, é sublime, é tremendo saber que a ressurreição de Cristo
ela traz para nós efeitos que nós não conseguimos compreender, mas podemos sentir. A ressurreição de Jesus, queridos, ela trouxe para nós o Espírito Santo. Jesus disse, olha, quando eu for, eu vou mandar o Consolador. E por isso eu digo que a relação de equilíbrio entre nós homens e mulheres de Deus, é a ressurreição de Jesus, porque ele foi, o Espírito veio, e este Espírito que habita em nossos corações traz entre nós uma coparticipação daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele conquistou por nós. E isso para a gente, queridos, deve ser motivo de constante alegria e louvor ao Senhor. A ressurreição do Senhor muda tudo, muda a história. Aleluia! E eu quero ir mais. A ressurreição de Jesus, quando aqueles seres, aqueles varões celestiais disseram, ele não está mais aqui, ele está vivo. A ressurreição de Jesus, irmãos, ela traz sobre o plano perfeito um selo, uma marca. A ressurreição de Jesus é um selo de Deus. A ressurreição de Jesus, ela é a certeza de que verdadeiramente Jesus é o Cristo, o Messias. Porque os outros que vieram antes de Jesus dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eles morreram, mas não ressuscitaram. Mas Jesus traz consigo este selo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, para nos dar a certeza de que nós devemos crer nele, confiar nele. Porque só ele recebeu este selo de ressurreto dentre os mortos. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que vive e reina para todo sempre. A ressurreição de Jesus também é um selo sobre o plano da salvação. Como já disse, Jesus ressuscitou para que todos que confiarem e crerem no seu nome entenderão que o plano da salvação, o plano redentor, o plano para nos restaurar a Deus, passa pela ressurreição de Jesus. A ressurreição é a certeza de que Deus ainda nos ama, ainda nos dá uma chance, ainda nos quer, morando perto dele, ao lado dele, para o adorarmos eternamente. A ressurreição de Jesus também é sobre nós, queridos. Todos aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus estão selados para o descanso eterno. Se Jesus não saísse daquela sepultura, se o corpo dele fosse novamente encontrado por aquelas mulheres dentro daquela sepultura, elas iriam fazer os ritos fúnebres. Jesus e o seu corpo e a sua história simplesmente desapareceriam com o tempo, com as intempéries, com as coisas que naturalmente acontecem para uma pessoa comum. Mas para a honra e glória do Senhor, ele ressuscitou e ele apareceu vivo, comendo com os seus discípulos, para que não houvesse dúvida de que verdadeiramente ele é o Salvador e que o sacrifício dele foi suficiente, altamente suficiente, para nos regenerar, nos resgatar e nos levar de volta para casa. Então, a ressurreição de Jesus é um selo sobre as nossas vidas. E este selo, meu querido irmão e minha querida irmã, ele tem um valor espiritual. Este selo da ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas enquanto salvos pelo Senhor, ele é a certeza da nossa vitória.
É a certeza de que nós fomos comprados pelo seu sacrifício. E Ele, estando vivo e reinando, é Ele quem intercede por nós. É Ele quem faz a mediação entre nós e o nosso Deus, para que sejamos perdoados, restaurados quando infalivelmente nós acabamos pecando, errando durante a nossa jornada. E a ressurreição de Jesus é o selo sobre as nossas vidas enquanto salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, a ressurreição de Jesus é o selo de Deus sobre a derrota de Satanás. Aleluia! É verdade, querido. A ressurreição de Jesus selou para sempre a derrota de Satanás. Satanás pode fazer o seu barulho, pode tentar amedrontar, pode tentar afugentar, pode até tocar nos ungidos de Deus. Mas ele não vai prevalecer. Ele pode até trazer alguns prejuízos para as nossas vidas, mas ele não vai prevalecer, pois a sua derrota já está decretada e selada pela ressurreição de Jesus, que é o selo da vitória, é o selo de que nós um dia entraremos no descanso eterno e que Satanás e seus demônios serão lançados nas profundezas do inferno e de lá nunca mais sairão. Jesus está vivo e reinando para todo sempre. Aleluia. E eu quero ainda aprofundar mais sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus que começou já lá no primeiro projeto do Senhor. Ele começou com um povo, com uma nação, preparando o caminho, preparando o cenário para que Jesus reinasse. Essa ressurreição, meu irmão e minha irmã, ela traz consigo alguns ensinamentos, ou muitos ensinamentos, e eu quero falar de alguns. O que essa ressurreição representa? Essa ressurreição representa, em primeiro plano, o novo nascimento. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias que apontam para o retorno de Jesus Cristo. E mais do que nunca, meu irmão e minha irmã, é tempo de pensarmos sobre o que representou a ressurreição de Jesus. Jesus passou pelo processo da cruz, da morte e da ressurreição para dizer: ei, aquele que quiser me seguir não vai precisar passar pelo que eu passei, mas ele precisa morrer para este mundo e ressurgir para uma nova vida. A ressurreição de Jesus representa o novo. A ressurreição de Jesus representa as coisas novas que só Ele é capaz de fazer. Nos evangelhos, quando a gente lê, nós vemos que alguns deles trazem a história desde o nascimento de Jesus e terminam com Jesus ressurreto sendo assunto aos céus. Ou seja, Jesus nascendo neste mundo e depois renascendo, ressurgindo, agora com um corpo glorificado, voltando para casa. A ressurreição de Jesus, ela traz consigo uma representação do novo nascimento, que todo aquele que entregou sua vida para Jesus deve passar pelo processo deste renascimento espiritual. E isso é algo maravilhoso para as nossas vidas. Da morte para a vida, das trevas para a luz, do velho homem para o novo homem, de criação para filho, de criatura para filho de Deus. Tudo isso, a ressurreição de Jesus, ela representa. E ainda pensando sobre o que ela representa, eu quero chamar a tua atenção, meu querido irmão e minha querida irmã, para um fato muito peculiar de alguns dos momentos em que Jesus aparece já ressuscitado.
Há um discípulo que a Bíblia enfatiza a sua incredulidade. O nome dele é Tomé. E ele diz para os seus companheiros: olha, eu só vou acreditar neste Jesus se eu ver as marcas em suas mãos. E se eu não colocar o meu dedo nestas feridas, eu não vou acreditar neste Jesus que vocês estão dizendo que está aparecendo por aí ressuscitado. E então Jesus aparece, irmãos, com as marcas em suas mãos. E ele diz: Tomé, pode tocar. Tomé, você tem dúvida? Põe a sua mão aqui do meu lado. Irmãos, perceba a grandiosidade deste feito de Jesus. Jesus não aparece ali dizendo: olha, está vendo que eu passei por vocês? Você está vendo o meu sofrimento? Agora você está aí, Tomé, todo duvidoso, todo cheio de marra. Não, Jesus simplesmente diz: toca aqui. Toca aqui e seja curado da tua incredulidade. Toca aqui e volte a me servir com alegria. Toca aqui do meu lado, Tomé, e arranca essa tristeza do teu coração. Querido, Jesus estava aqui dizendo: olha, eu não me importo pelo que eu passei, porque valeu a pena. Era assim que tinha que ser, e assim o foi, e agora eu estou aqui, estou vivo. E a gente vai lendo e se deliciando com a palavra de Deus, vendo o quão Jesus nos ensina a perdoar. As marcas estavam nas suas mãos e nos seus pés, simplesmente para que todo aquele que olhasse para aquelas chagas dissesse assim: puxa vida, ele poderia ter voltado com uma espada de fogo e ir lá acertar as contas com Herodes, ir lá acertar as contas com Pilatos, ir lá acertar as contas com todo mundo que foi malvado com ele, mas não. Ele vem liberar perdão. Jesus ressurreto vai lá ter uma conversa com Pedro. Pedro, você me negou por 3 vezes. Que coisa, hein? Não. Jesus simplesmente vem e dilata o coração de Pedro, dilata o amor no coração de Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pela 3ª vez Jesus perguntou. Jesus curou o coração de Pedro. Jesus curou a fé de Tomé. Jesus inspirou aqueles homens a não carregarem mágoas. Carregue as marcas do aprendizado, mas devolva amor, devolva perdão. O que é que o Senhor precisa te ensinar? O que é que o Senhor Jesus precisa te curar hoje? O Jesus ressurreto. O que você precisa ver em Jesus ainda? O que está faltando para você e para mim, para que nós possamos olhar para Jesus e vê-lo como Ele é? Sentir o seu amor, sentir o seu perdão. É isso, querido. E é muito mais do que isso. São coisas incontáveis que nós poderíamos aprender com o Jesus ressuscitado. E agora, por último, eu quero te convidar a fazer uma meditação sobre as palavras daqueles homens que estavam no sepulcro e conversaram com as mulheres que foram até a sepultura. Eles disseram para aquelas mulheres: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vivo está? Ele não está mais aqui. E cobraram: por que é que vocês esqueceram do que ele mesmo disse? Ele preveniu vocês de que era necessário que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores e passasse por tudo isso a fim de cumprir em si o plano perfeito. Vocês não lembram mais disso? Queridos,
Eu fico aqui imaginando e te convido a pensar desta maneira. Se aqueles homens e mulheres tivessem crido em Jesus, como Jesus esperava que eles crescem em seu nome e nas suas palavras, a atitude mais assertiva que eles poderiam ter era montar um acampamento o mais próximo possível daquele túmulo, porque dali sairia Jesus. Não mais o Jesus morto, não mais o Jesus perseguido, não mais o Jesus humilhado. Dali sairia Jesus ressuscitado. E se aqueles homens tivessem tomado isso para si de verdade, eles teriam tido esta atitude e não arredariam o pé da porta daquela sepultura enquanto não vissem a promessa sendo revelada, sendo cumprida. Mas aquelas palavras, aquela cobrança daqueles varões, ela serve para nós. O mesmo Jesus que alertou os seus discípulos que morreria, ressuscitaria e que eles podiam esperá-lo. Aquelas palavras, elas se aplicam a nós hoje. Jesus disse que vai voltar. E ele vai voltar. Jesus vem buscar a sua igreja. E queridos, onde está o nosso acampamento? O que é que nós estamos fazendo para esperar Jesus? É essa pregação que eu quero, esta mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Jesus prometeu que ressuscitaria. E a atitude daqueles homens deveria ser, então vamos esperar lá na porta. Ele falou que em 3 dias ele ressuscitaria. Há uma passagem nos evangelhos em que os incrédulos, os fariseus, eles estavam preocupados porque eles lembravam que Jesus disse que ressuscitaria. E mandaram colocar guardas na porta da sepultura, para que não corresse o risco de Jesus, até mesmo do corpo de Cristo, ser roubado daquela sepultura. Os incrédulos acreditavam e lembravam da promessa que Jesus havia feito. Embora não acreditassem com fé, acreditavam por razões políticas e outras mais. Mas o povo de Deus não acreditou, sequer lembravam, ou se lembravam, não conseguiam acreditar. Foi preciso Jesus ressuscitar e ir até eles. Mas este mesmo Jesus, volto a repetir, ele vai voltar. Mais cedo ou mais tarde, não é mais de uma sepultura que ele vem, agora é do céu. A trombeta vai soar e a glória do Senhor irá se manifestar e ele novamente ressurgirá, mas não dentre os mortos, da sua glória, se apresentando para que todo olho veja, para que toda boca confesse, para que toda língua confesse que ele é Senhor. E como é que eu e você estamos esperando Jesus? Não esqueça que ele foi profetizado, ele nasceu, ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, e ele disse que vai voltar, e ele vai voltar. E ele vem, meu irmão e minha irmã, em glória, em poder, em autoridade. Ele vem como juiz, ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. A minha oração é que ele nos encontre com o coração quebrantado, com os nossos pecados perdoados, confessados e perdoados, e abandonados. Querido, como anda a sua espera por Jesus? Eu quero orar por você neste momento e que o Senhor possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, a tua família. Mas que acima de tudo você tenha plena convicção de que Jesus volta e você vai morar com Ele. Este será o momento mais lindo que nós, enquanto servos do Senhor, vamos viver. Eu sei que, às vezes, as intempéries, os problemas
tendem a nos empurrar para baixo, gerar em nós uma desesperança, um desespero. Mas confie, o Jesus que ressuscitou é também o que vai voltar. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta oportunidade maravilhosa. Obrigado pela ressurreição do teu Filho Jesus. Obrigado porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado e nos prepara para o nosso encontro maior, o encontro com Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Assim eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e fique na paz do Senhor.